Seja bem-vinda, jovem senhora! Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas para o Entre Uma Sessão e Outra. Que não é terapia, mas é bem terapêutico. Eu sou a Ana Clara, nutricionista, terapeuta sistêmica integrativa, mamãe, casada. E nós estamos hoje aqui na Borboletar, um espaço, um quintal de brincar, né, Fá? Um espaço também que recebe para festas de aniversários. Aqui, gente, as crianças podem brincar e as festas acabam acontecendo com muita segurança, porque nós temos os monitores com aqui. Infância de verdade, né? Infância de verdade. Uma comida deliciosa. Eu sempre reforço a comida, porque realmente é muito gostosa. E a gente fica com aquele 360 graus, né, de visão, onde eu acho que traz um espaço mais seguro, né, pra gente que é mãe. Uhum. Então, se você não conhece o Borboletar, venha conhecer o Borboletar Franca, né? Deixa o convite, você também deixa, né? Deixa o convite. E eu também quero te fazer uma pergunta hoje. Você tá aqui de manhã agora, pelo café, ou teve que tomar sua vitamina para chegar? Eu tomei minha vitamina, mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Fabiola da Gasperin, sou psicóloga, sou mãe, esposa. Amo conhecer histórias, escutar histórias, trabalho com mulheres, né, despertando essas reflexões. E, sim, eu tomei minha vitamina, que inclusive... E da onde? Lá da Droga Farma. A gente queria convidar vocês para conhecer quem não conhece ainda a Droga Farma. Eles têm uma farmácia 24 horas, que é a única de Franca, né? E eu acho que isso traz, assim, uma segurança muito grande pra gente que é mãe, porque você sabe que a qualquer momento à noite você tem uma farmácia à disposição. Fica lá na Francisco Marques, 780, aberta 24 horas, hein, gente? E para quem não é de Franca... Temos também o site, né, drogafarma.com.br, que você consegue comprar com preços imperdíveis. Inclusive, as vitaminas para mulheres, gente, tem um desconto muito bom, é um preço muito bom. E assim, agora com essa nova parceria, foi muito importante para a gente também conhecer quem está por detrás da Droga Farma, que é uma missão de família, de valores, que tem tudo a ver com o nosso podcast. Isso, é uma família incrível, né? Que tá alinhado com os nossos valores, né? De companheirismo, de equipe, né? E por ser uma família muito bacana, assim, é uma empresa familiar, o atendimento é muito bacana, né, Ana? Sim. A gente teve a oportunidade várias vezes de conhecer, né, agora. Então, fica aí o nosso convite para você e já se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha. Conforme for rolando o episódio, já vai deixando seus comentários do que você está sentindo, do que está trazendo para você. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, gente. Para mim, tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Ela é dinâmica, criativa, inteligente, participou de uma parte tão importante da minha vida, né? Ela é mãe, esposa de gêmeos, gestora da APAI de Patrocínio Paulista. E seja muito bem-vinda, Ana Flávia da Silva. Psicóloga também, minha colega de profissão. Estudamos juntos, né, Ana? Isso, bom, você já vai começar me fazendo chorar antes de conseguir me apresentar, né? Meninas, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. É meu primeiro podcast. Que legal. E eu sou fã de podcast, sempre assisti todos do Entre Uma Sessão e Outra. E eu queria dizer que a gente chega aqui no espaço do Borboletar e você parece estar num outro universo, né? Então, obrigada pela oportunidade do pod e de conhecer esse espaço aqui. Legal. Então é isso que a Fá falou. Eu sou Ana Flávia, eu sou mãe de gêmeos, né? Minha companheira aqui de maternidade gemelar. Sim. Eu sou casada com o Danilo. Eu tenho 39 anos completados hoje, inclusive. Parabéns, inclusive. Eu ganhei a participação do pod de O presente é nosso, não é, Ana? Com certeza. Sou psicóloga de formação, de abordagem psicanalítica, também atuo numa abordagem institucional e atualmente sou gestora da APAI de Patrocínio Paulista. Uau. 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 Ana, vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história e a sua gestação. Como que foi essa questão dos gêmeos, expectativa?
Choque duplo, né? Gente, eu lembro da mensagem dela pra mim. E são gêmeos. E eu voltei várias vezes na mensagem assim. É um choque, né? Quando a gente recebe a informação. É um misto, né? Mas é um choque, né? Não é? Oi? Parece que eu tô assimilando esse choque até hoje. Tem dias que eu falo, nossa, eu sou mãe de gêmeos mesmo, assim. Para mim foi um choque. A maternidade não era... Eu não fui igual a Fá. A Fá tinha o sonho de ser mãe, né? Nós fizemos faculdade juntas. Nós não conhecemos no segundo ano. Segundo ano de faculdade, que eu troquei de período. 2011, gente. Por aí. 15 anos atrás. Um tempinho aí, né? E a Fabiola, ela sempre mostrou pra gente esse lado dela, maternal, né? Tanto com o Brian, que é o irmão dela mais novo. A Fabiola não podia ver uma criança. Eu não era essa pessoa. Eu também não era. Mesmo Tipo, você eu pensava, sempre se dando muito bem com crianças, né, Ana? Detalhe. Eu sempre tive crianças na minha vida. Sempre tive. Cuidei do meu irmão. Eu lembro que eu tinha 15 anos, a minha mãe teve o meu irmão mais novo. Então, cuidava dele, cuidei do meu sobrinho. Tive crianças na minha vida. Sempre gostei muito de criança, mas não tinha um sonho. Porque eu sabia o peso e a responsabilidade de ser uma mãe. Principalmente porque você viveu um pouco disso. Ela cuidando. usou a maternidade dela antes de ser mãe. Exatamente. Eu já gastei minhas fichas ali. Eu era adolescente e eu cuidava do meu irmão mais novo, para minha mãe poder trabalhar. Tem uma história de vida aí bem complicada e uma situação até de vulnerabilidade mesmo. Então, o meu irmãozinho, ele tinha 1 mês, a minha mãe precisou sair para trabalhar e eu ficava com uma criança de 1 mês. Quantos eu tinha anos 15 anos. Nossa. É muita responsabilidade, né? Então, isso afeta mesmo esse lugar de sonho, Você ser é a irmã mãe. mais velha? Não, tem a Melina, né, que é mais velha, depois tem eu, depois tem a Aline, depois tem o Léo, depois tem o João. Nós somos em 5. Em 5. E os mais velhos não cuidavam, era você? Cuidavam também, mas eram papéis diferentes, né? No caso, como a Melina já trabalhava fora, justamente para ajudar em casa, eu tinha 15 anos, eu estudava e eu fiquei com a responsabilidade de cuidar do João. Então, aí, gente, ó, a gente tem que fazer um podcast só para contar. Só para falar da infância. Primeiro a gente teria que fazer um genograma aqui para explicar, né? Porque a minha família é bem... o meu marido, ele chama Danilo. Nós estamos há 10 anos juntos, praticamente, né? E até hoje ele não entende quem é marido de quem que é casado com quem que é o tio, quem que é... Porque é muita gente. Mas eu gastei as minhas fichas do cuidar antes de ser mãe. Então, eu tinha noção da responsabilidade... Tinha, não tinha... Porque ser mãe é diferente. Mas eu não tinha o desejo e o sonho como a Fabiola. Eu queria ser... vou usar essa palavra, né? Porque eu não romantizo e eu acredito que a maternidade, ela é sim um aprisionamento. Falo isso com muita segurança, porque e assim, eu queria ser livre, né? Então eu não queria ter a responsabilidade de ter filhos. Por isso que o choque duplo. Opa, tô grávida, opa, são 2. Meu Deus. E como que foi pra você, assim, isso, além do choque? Quais foram os sentimentos ali durante a gestação? O que mudou na vida? Eu tive um choque grande, mas ao mesmo tempo, o Danilo me passava tanta segurança e a gente estava tão apaixonado. Eu acho que a gente é apaixonada, assim. Eu acho não, nós somos apaixonados. Eu concordo, eu acho que vocês são. Nós somos apaixonados um pelo outro. E se eu tivesse que constituir uma família, realmente seria com ele. E ele acolheu a notícia tão bem, apesar de ter sido um choque para ele também, que aí nós falamos assim, é isso. É o que a vida está pedindo nesse momento, então bora. Então bora. Mas no outro episódio a gente conversou assim até sobre essa decisão do marido, né? De ser a mais importante decisão na vida de uma mulher, o marido que você vai escolher. E isso, quando chega a maternidade, fica muito visível, porque às vezes se você não tivesse um marido bom, que você fosse apaixonada por ele, que houvesse intimidade, que houvesse parceria, como seria essa maternidade para você?
Olha, eu falo que é muito bom esse momento que a gente vai trocando e contando as nossas experiências, assim. Eu tenho amigas que são mães solo, e aí quando ela chega para mim, ela fala da dificuldade dela, às vezes é a mesma que a minha, né? Eu tenho uma amiga que ela é mãe de uma criança de 7 anos, tá ali com a Elis, que é minha filha se chama Elis, o meu filho se chama Tomás, e ela veio trazer algumas questões de comportamento da filha dela. E aí eu falei, olha, não dá nem pra gente se colocar no mesmo lugar, porque eu tenho o Danilo e ela não tem. Exato. Então a sobrecarga dela é infinitamente maior que a minha. Com certeza. É isso que a gente fala sobre a importância de escolher um bom marido, que a gente acredita que é a escolha mais importante da vida, porque todo o resto vai ficar mais leve. O trabalho, a maternidade, a vida em si, tendo um parceiro ali de verdade, uma pessoa que você confia. É que a gente vem de um lugar que a gente, eu acho que a mulher moderna trouxe muito essa crença de eu não preciso dos homens, eu não dependo dos homens, e no lugar de fragilidade, e nós dependemos sim, nós precisamos sim, seria muito mais... É que é muito mais fácil. Até você precisa até para ter um filho. Claro. Eu acompanhei todos os episódios, né, do Entre uma Sessão e Outra, e tem justamente uma pergunta que você faz para a Fá, que é assim, sobre o que ninguém te contou sobre ser mulher. E ela fala assim, da fragilidade. E é isso. A mulher, ela tá carregando o mundo nas costas. O papel da mulher mudou, o papel do homem mudou também. O papel do homem socialmente mudou. Sim. E a gente hoje não sabe muito bem o que fazer com isso. E é legal receber convidadas assim que têm um casamento bem sucedido, porque dá um lugar de voz de assim, gente, é possível. É possível ter um casamento bem sucedido. Não precisa ser só... Você achava, antes do Danilo, você achava que era possível? Então, eu nunca tive muita referência de casamento. Na minha família... A maioria das pessoas são separadas, assim. Então, é complicado. É o ciclo, assim. Mas o que vocês chamam de um bom marido, um bom casamento, dentro da maternidade, eu chamo de rede de apoio. Sim. Porque, ok, eu tenho, sim, um bom marido. E eu estava conversando isso com uma amiga, esses dias, uma amiga de adolescência, assim... E ela falou assim, nossa, a gente era tão bicho doido, né? Tão sem maturidade, agia tão impulsivamente, que eu nunca ia imaginar que você teria essa família de margarina hoje, porque eu era totalmente o lado disruptivo dessa família margarina. Então, eu era assim, a do rock and roll, a que gostava de sair, a da galera. Eu era bem desorganizada. Não que ser do rock and roll é desorganizado, mas eu digo assim, eu era da galera mesmo, né? E ela falou assim, Ana, é inacreditável que hoje você seja a típica família tradicional. Um marido, 2 filhos, um menino, uma menina, mas um pouquinho você faz propaganda de margarina. Mas isso não foi intencional. Então, quando vocês trazem assim, escolher um bom marido, né, é tão relativo, porque às vezes a pessoa acha que ela está num bom relacionamento, aí ela tem filho, ela descobre que ela não está. Mas você não acha que tem sinais antes? É isso que a gente fala, porque eu sinto que às vezes a gente como mulher não acha que tem o direito de escolher, Ana. Eu não acho que eu posso falar não para isso que um homem faz comigo. Eu posso terminar um namoro. Eu acho que a gente às vezes acha que não tem esse direito de escolha. Então, escolher bem seria exatamente isso. Olhar para, olha, eu vou aceitar isso, esse sinal, eu vou aceitar isso o resto da minha vida. Porque não existe. Você acha que existe esses sinais antes? O tempo de namoro, talvez, o namoro seria um lugar para este conhecimento e um lugar para que a gente possa também olhar para esses sinais. E às vezes, hoje em dia, assim, às vezes nem existe tanto esse namoro, existe o ficante, que aí depois já parte para um casamento mesmo, morar juntos, e aí às vezes a gente ignora certos sinais que lá na frente vão frutificar numa desordem, uma consequência quando a gente tem filhos, e aí você fala, poxa, agora eu tenho filhos e ele não me apoia mais, mas será que ele já apoiava antes? É nesse lugar. Sentido. O que você acha?
Eu acho que isso tem a ver com autoconhecimento. Eu vi que vocês falaram sobre isso também. Eu acho que isso tem a ver com autoconhecimento. Não é o que o outro provoca em você, é o que você se deixa provocar por esse outro. Então, para mim, tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com naturalização de violências. Então, vamos lá. Do própria história que você carrega. Exatamente. Por isso que autoconhecimento da é tudo. interpretação ali. Você viveu em um lar que essas violências foram sendo naturalizadas, seja pela sua referência de vida, um pai, uma mãe, uma mãe, porque hoje o conceito de família ele é amplo, mas você sempre viu violências ali da sua avó, com seu avô, do seu avô, com a sua avó, e você cresce naturalizando isso. Qual que é a sua régua para escolher ou não? Às vezes a sua escolha, ela está deturpada. Ela está inconsciente. E ela só é Exato. consciente com terapia, Ela só é consciente. reflexão. Então, Nossa, assim, isso é muito forte, não é? aí a muito gente forte. entra na terapia, né? Novamente. Porque é um momento também que a gente poder ajudar quem está em casa. Assim, tá, o que eu faço? Terapia? Cursos para autoconhecimento? Eu já achei que terapia, eu já achei que todo mundo precisasse de terapia, né? Uma fala, inclusive, que na faculdade a gente é muito forte. Mas hoje eu acho que o autoconhecimento, ele tem a ver com várias coisas. Vamos pegar o gancho do que a gente estava falando, rede de apoio. Né? Pessoas saudáveis, você ter a oportunidade de conviver com pessoas que têm um repertório diferente, para você ter parâmetro de elevar ali a sua régua. O ambiente. Então, nós estamos falando de ambiente também. De ambiente. Você acha que é parar, porque a gente vai pro automático, né? A gente vai se acostumando com a grosseria, porque a gente viu isso. Não precisa nem ser a gente ir muito longe, assim, agressão. Aqui no raso mesmo, a grosseria, a falta de disposição, de cuidado, de ajuda. Isso aí é automático. Ajuda. E sair desse automático seria conviver, então, com outras pessoas e observar isso. Trazer essa referência? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer o próprio desconforto. E aceitar. A gente estava falando disso lá fora. Que ele existe. E aceitar que esse desconforto existe. Porque a gente tem mania de florear o nosso desconforto. Ai, não, mas ele fez isso porque hoje ele está muito cansado. Ah, não, mas ela falou assim comigo porque realmente ela está muito estressada. E a gente tem mania de ir arrumando desculpa para não ter uma conversa olho no olho e falar para a pessoa, olha, todas as vezes que você chega em casa e joga esse sapato chulesento na varanda que eu acabei de lavar, eu me sinto tão desrespeitada, isso me causa tanta angústia, que aí à noite eu não quero mais nem olhar para sua cara. Isso. Vamos falar disso? E isso vem da comunicação também. O jeito, olha, eu me sinto assim. Só que a gente vai deixa. Né? Então, isso eu falei de um exemplo simples, mas muitas vezes a pessoa fala de um jeito que aí você acha que foi uma grosseria, a pessoa fala que não foi, só que aquilo de você tá ruim ali. Aí você tá ruim. Então, acho que o primeiro passo é você reconhecer as suas angústias, o seu desconforto, reconhecer que aquele relacionamento não tá legal, né? Porque às vezes tem violências que são escancaradas, mas tem outras que não são. Tem outras que não são. As mais corriqueiras não são. Não são. E assim, a gente entra nesse assunto até porque, assim, o que eu achei interessante, quando você traz o gancho de que a sua maternidade foi mais, que o choque foi possível e mais leve porque você tinha um marido, um companheiro que se tornou um grande pai, que a gente estava falando ali fora, né? Se vocês me comentando. Até conta, pá, daquela parte, eu achei legal. Indo já para o nascimento das crianças, né? Que nós estávamos na gravidez. Uma vez a gente estava na casa da Ana, né? Eu sempre lembro dessa história quando eu penso no Danilo. Porque eu achei muito bacana, assim, muito verdadeiro da parte dele. Posicionamento, né? Posicionamento, assim. E eu falei, nossa, olha, faz muito sentido.
E aí, ele já chegou do trabalho, a gente estava lá tomando café da tarde, acho que eles iam sair, né? A gente tinha um aniversário e as crianças tinham 6 meses. Por aí, eram bebês. Eram bebês. E ele já chegou, não, traz aqui pra me dar banho, né? E foi dando banho e tal. E aí eu comentei assim, mas é porque são 2. Por isso que ele ajuda tanto. Né? E aí, em um outro momento, a gente se encontrou, porque estava muito corrido, ele não conseguiu me dar essa resposta, né? E foi em um outro momento, já tinha passado um tempo bom. Já tinha passado um tempo bom. Mas ele guardou, ele marcou a informação, assim, não, ele ajuda porque são 2. Aí, na hora, ele não devolveu, mas ele guardou na caixinha mas, dele. gente, eu achei sensacional, sério. E aí, passou um bom tempo, a gente se encontrou de novo, tal, as crianças maiores, ele, deixa eu te falar, não é porque são 2. É porque eu amo meus filhos, é porque eu tenho que ajudar, é porque eu estou aqui, é porque eu faço por eles, é porque eu sou pai. Eu não cuido só porque são 2. Se fosse um, eu ia fazer também. E eu falei, é isso. Falei, Danilo, é isso. Realmente, é porque você é um bom pai. Não é porque são 2. Né? Isso já mostra muito sobre ele também, né? Também. E às vezes, assim, né, voltando a falar da naturalização das violências, né? Então, às vezes a gente olha para a vida da outra pessoa e fala, não, mas é assim porque é assim. É um julgamento. Na verdade, Ana, o que a gente falou lá fora, trazendo, às vezes, uma referência do que era para mim. Justificando, às vezes, o que eu não tinha. Olha o autoconhecimento. Opa, eu tenho desconforto. Exatamente. Eu não sei de onde vem esse desconforto. Mas aí eu olho para um repertório diferente. Ela, pelo menos, ela reconheceu ali que algo de errado não estava certo. Né? Isso só vem com autoconhecimento. Só vem com autoconhecimento. Então, você acha que dentro da sua relação, esse lugar de trazer a honestidade foi muito importante? Foi e não é 100% ainda. Eu falo tranquilamente, que às vezes eu passo por cima de muita coisa ali que eu ainda não consigo falar. E isso é meu. Então, quem tem que melhorar? O Danilo ou eu? Eu tenho que melhorar. Porque da mesma forma que às vezes existe um comportamento, porque todo mundo é um pouco tóxico, né? Existe um comportamento que me machuca, mas ao mesmo tempo eu permito. E por que eu permito, né? Então, legal. Às vezes a gente não tem noção que a gente permite. Por isso que eu falo assim, a palavra de escolher um bom par. Você já ouviu falar em pessoas que escolhe um relacionamento, o relacionamento é uma droga, aí ela sai desse relacionamento, aí ela vai, quando apresenta a pessoa, né, um homem, uma mulher, você olha e fala, gente, mas é exatamente o xerox do anterior? Vocês já tiveram referências assim? Sim, várias, mas o que acontece? A gente busca inconscientemente aquilo que é confortável, entre aspas, porque não quer dizer que é bom, mas aquilo que é conhecido, por isso que a gente repete, a gente está repetindo um padrão. Exatamente. Por isso que a gente repete as pessoas. Se a gente não lidar com isso, a gente vai repetir pessoas o tempo todo. Não é o famoso dedo podre. Né? Não é que eu vou sair e vou encontrar alguém disponível. Não é que eu quero isso. Exatamente. A pessoa ela não está escolhendo o sofrimento. Ela está escolhendo errado. Ela não está escolhendo errado. É o repertório que ela tem de escolha. Sim. Exatamente. Uma coisa que eu quero falar para o pessoal de casa, assim, quando a gente fala de um padrão, né? Porque pra gente é normal essa nomenclatura, né? O padrão é algo que se repete, mas que vem a partir de um condicionamento mental anterior que foi construído pela nossa referência. E quebrá-lo também vai exigir, porque às vezes a gente fala, quebra o padrão, e as pessoas pensam que é algo assim, super simples e leve. Não é, você vai ter que colocar o seu corpo para fazer diferente, agir diferente, estar exposto e vai ficar desconfortável. Você vai precisar olhar para essa história com honestidade e ressignificar alguma coisa. E você também vai ter que ser maior que o ambiente, que muitas vezes o ambiente não vai te favorecer para quebrar esse padrão. Quem entender padrão, quem está assistindo, quem entender padrão, todas as formações que eu faço, toda reunião de equipe que eu faço, quem já trabalhou comigo vai até saber o que eu vou falar agora. Tem um curta-metragem cearense que se chama Vida Maria. São 8 minutos de vídeo.
assistam. Fica a dica já. Fica a dica. É um curta-metragem cearense, ganhou vários prêmios, porque ele conta ali a parte transgeracional de repetição de padrão das Marias, por isso que o vídeo chama Vida Maria, não vou dar spoiler. E por que a criança, ela nasce uma tela em branco, mas ela vai reproduzir aquele padrão de violência estrutural, né? O vídeo trata da violência estrutural. Por que ela reproduz? Se ela era uma Maria diferente, geneticamente diferente, né? Por que dessa repetição? E qual a condição que a Maria teve de escolher diferente naquele contexto? Nenhuma. No padrão da Maria, do vídeo, nenhum. Então, eu volto na questão da escolha. Para a gente escolher, a gente tem que ter repertório. Eu gosto muito do conteúdo da Fabiola enquanto mãe, né? Tem a página dela ali, e ela posta várias coisas em relação à maternidade. E são conteúdos que ela dá justamente repertório e possibilidade para outras mães, mas em momento nenhum ela diz assim, ó, faça assim que é a receita. Sim. A receita mágica, né? Não é. Porque para cada um vai ser uma dinâmica, uma vivência opções, completamente, né, na verdade, que a gente vai dando opções e para mostrar que, olha, existem outros repertórios. É isso. Dá para fazer diferente. E eu acho que com a nossa profissão precisa ser assim, porque a cada paciente, a cada você tem uma realidade, um universo diferente, né? Então, não é uma receita. Não é uma receita. Cada realidade é uma. Por isso que esse momento de podcast, né, tá tão em alta e é tão bacana, porque cada vez você vê uma pessoa diferente falando sobre alguma coisa diferente, e tem coisa que você vai gostar e vai falar assim, nossa, isso aqui serve pra mim. Tem coisa que você vai falar, ó, não isso dá. Pra mim realmente mas não serve. É aumentando e mudando a referência, né? O repertório. O repertório. Esse tipo de conversa também vai mudar o repertório, porque traz mais possibilidades para as pessoas. É isso. O que a gente abordou aqui agora é algo que você usa na sua maternidade? Eu tento bastante. E eu tento consumir coisas que vão me tornar uma mãe melhor. Talvez, não sei. Eu evito esse consumo de vida perfeita. Eu gosto do que dá errado. O que dá errado? Eu gosto do que dá errado. Por exemplo, eu gosto daquela mãe que ela chega e te conta assim, gente, hoje eu fiz uma coisa com meu filho, com a minha filha. Por exemplo, tem uma mãe que eu acho super bacana. Ela levou a criança errada na festa de aniversário. Ela tem 4 filhas. Ela tem 4 filhas. E aí ela tinha que levar uma de idades diferentes. Aí ela levou a filha na festa, deixou e buscou. E era a outra. E acontece, não acontece? A gente mesmo falou de coisas aqui. A gente falou de várias coisas que a gente faz. E essa não é uma maternidade real? É isso. Não significa, assim, eu entendi, porque às vezes o expor, porque eu sei que talvez tem pessoas que não exponham esse real, né, da maternidade, que é esses erros, que é um grito, um surto, a tela que você precisa colocar para você respirar um pouco, uma coisa que você faz errada, ali. Mas também eu creio que tem pessoas que têm uma dificuldade de expor essa vulnerabilidade, essa fragilidade. Por quê? Julgamento. Até quando a gente fez o primeiro episódio, né, a gente conversou sobre coisas assim. Ela falou, o que você está pensando sobre? Eu falei, bom, eu tenho que me lembrar que outras pessoas vão assistir esse vídeo. Né? Porque o medo do julgamento é o tempo todo. Porque eu vou falar, assim, dependendo do que eu falar, eu sou muito espontânea. Então, dependendo do que eu falar, eu tenho que pensar, quem vai assistir esse vídeo, né? Então, você tem um filtro para tornar aquilo público. E para você foi o mesmo, né? A mesma coisa, eu fiquei com medo.
né? Eu falei assim, tá, tem coisa que a gente fala que a gente tem que lembrar que não é uma mesa de café, apesar de não é, né? Mas é que a gente vai ficando à vontade, assim, né? E aí chega uma hora que a espontaneidade acaba tomando conta. Eu acho que é esse... quando eu vou criar o meu repertório de criação dos meus filhos, eu gosto de pegar o que dá certo, mas eu também gosto de pegar o que dá errado. É melhor você aprender com os erros dos outros, né? Então, eu contei até de uma amiga que ela foi fazer a inalação do filho dela, ela teve gêmeos também. E ela gêmeos, só pra assim, constar, deve ser um desafio, né? Gente, eu sempre respondo, é uma aventura. é uma aventura. É uma aventura. Porque é uma aventura. Mas é uma aventura insana. Porque a aventura é você ir do negócio do Hopi Hari lá. Aquilo lá é uma aventura. Ser mãe de gêmeos é uma aventura insana. É aquela trilha que você vai fazer num lugar que você não conhece. Às vezes quando a pessoa... E ser mãe de trigêmeos, aí eu já nem quero entrar nesse... Conta da sua amiga, do erro. A minha amiga, ela foi fazer uma inalação da criança. Imagina, mãe de gêmeos, pequenos, bebês, um doente, ela precisou acordar de madrugada para fazer a inalação. Ela tá vendo que a fumacinha tá estranha. Ela falou, mas parece que isso aqui tá estranho, parece que a densidade não é essa, tal. E ela foi conferir. Tava o soro fisiológico e o álcool 70. Ela botou o álcool e ela deu umas 2, 3 inaladas, assim. Ela ficou desesperada. Aí ela ligou para pediatra de madrugada. A gente tem a mesma pediatra. E a nossa pediatra sempre foi muito acessível. Então, a gente tinha o celular pessoal dela, mandava mensagem, ela respondia. Ela falou, tá apresentando sinais de embriaguez, tá tudo certo. Vai observando, qualquer coisa você leva no plantão. Então, assim... Sabe o que eu queria nesse momento? Que a produção colocasse aquela imagem do Avatar, onde o Avatar vai chegando do filme e fala assim, eu vejo você. Eu queria falar isso pra essa mãe. Eu vejo você, mãe, que colocou a inalação do álcool. Eu te vejo. Aí nasce uma culpa. Aí nasce uma nesses culpa. Erros. Mas falando do aprendizado, do que deu errado, primeiro, a pediatra não julgou ela. Vamos dar uma medalha para essa pediatra que não julgou. Foco na solução. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ela não teve vergonha de me contar. Sensacional. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, ela me contou, talvez eu tivesse vergonha desse erro, porque né? Talvez eu tivesse. E ela me contou. Depois disso, toda a inalação que eu fui fazer nas crianças, o que eu fiz? Conferia 1000 vezes, mesmo de madrugada, se era soro. Legal. Você aprendeu com isso, outras pessoas vão aprender assistindo, né, com o erro. Ali é isso que você fala, né, do erro do outro, trazer pra gente uma nova referência. Eu criei um repertório, sim, de segurança. Então, lá dentro da minha caixinha de segurança, eu coloquei essa situação do que não fazer com as crianças. E isso me ajudou na minha maternidade. Agora, se você consome conteúdos de vidas perfeitas, aquela mãe que acorda 5 horas da manhã, linda, eu já malhei 3 horas, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Gente, não consome isso não. Isso adoece muito as pessoas. E eu tenho muitas amigas que são mães atípicas. E as mães atípicas, eu acho que elas estão se tornando as piores. Por quê? Explica. Porque a criança... Eu vou falar do autismo, que é a minha realidade, mas... Você é uma mãe atípica. Acho que a gente não falou ainda sobre. Sim. Né? Como que foi? Assim, conta essa história e eu queria saber como que foi isso também. Bom, vou falar por que eu acho que as mães atípicas estão se tornando as piores. Você vê, eu vejo muito assim, Instagram, aí às vezes uma mãe atípica tem uma conduta. O que funciona para um autista não funciona para o outro. O que você pode fazer é deixar ali a sua experiência na esperança de que de 10, 15, 20 autistas, às vezes um vai ter um resultado semelhante. Mas eu vejo muitas pessoas julgando. Autista é atropelado. Mas também... Por que foi lá nesse lugar? Recentemente teve uma criança autista que caiu, acho que foi no sul ali, a criança infelizmente veio a óbito.
E aí o que eu vi assim, eu sou mãe de autista. Eu sou mãe de autista, eu jamais levaria meu filho nesse lugar, eu jamais faria isso. Ok, eu posso até pensar semelhante, assim, nossa, dentro da realidade do meu filho eu não levaria nesse lugar, mas eu não sou professora de Deus. Então eu vejo que as mães atípicas têm julgamento com as próprias mães atípicas. Aí me perguntaram, você não posta nada das terapias do seu filho, de como que você faz? Você tem um repertório muito legal, até profissional para isso, né? Quem me pergunta, eu vou contar. Outro dia eu postei, o Tomás, ele tem uma seletividade alimentar brutal. Ele não é severo. Era uma seletividade que já estava evoluindo para um transtorno alimentar, de tão brabo que é. E agora ele está conseguindo. Postei um prato dele comendo sopa de legumes. Todo mundo que me perguntou, como é que você fez isso? Aí eu respondi. Agora, eu não sei se eu gravo alguma coisa mostrando, porque às vezes não vai dar certo para aquela pessoa, sabe? A pessoa vai ficar frustrada. E eu jamais também vou falar assim, nossa, o seu filho tem seletividade alimentar, ele não come nada? O meu tá comendo sopa de legumes. Vou lá esfregar na cara da pessoa. Então, eu vejo que crie repertório, que eu posso falar assim, crie repertório, mas pega o que é bom para você. Pega o que é possível para você. Não vai tentar reproduzir coisa de Instagram, coisa de maternidade perfeita que não funciona. Falando do diagnóstico. Do diagnóstico. Vamos lá. Como que foi para você assim receber esse diagnóstico? E nessa realidade, como que você vê com essa comparação de outras mães? Como que foi dentro do relacionamento? Foi um período difícil. Foi um período bem difícil da minha vida. Uma coisa que até a gente estava falando de cura, né? O diagnóstico do Tomás, ele ainda está em processo. Não assimilei 100%, porque eu não tive esse tempo. E você acha que chega um dia alguém a assimilar? Eu acho que não. Eu acho que sempre vai ter altos e baixos. Oscilações, né? Eu também acho. Eu acho. O Tomás, quando ele tinha 3 meses, eu botava ele para mamar, eu já sentia que ele tinha um olhar perdidão, assim, como se ele estivesse no mundinho dele. E ele começou a ficar muito fixo, com um olhar muito fixo em objetos específicos, principalmente em ventiladores. Tinha um ventilador girando e ele ficava olhando. Então eu me lembro de pesquisar no YouTube, no Google, sinais de autismo em criança com 3 meses. Aí a maioria era, não é possível. Ter esse diagnóstico nesse momento. Mas você teve essa intuição. Com 3 meses. Interessante. Até porque você via a Elis. Todo mundo fala isso. Ou não? Todo mundo fala que, porque você tinha Elis de parâmetro. Mas eu acho que foi mais intuição. Por ele. Eu acho que se eu tivesse só ele, eu ia falar, Eu já tinha também repertório lá de trás, né? E eu baixei muitos aplicativos de marcos de desenvolvimento. Mãe de primeira, vocês fizeram isso? Eu fiz. O quê? De marcos de desenvolvimento. Sim, com certeza. Kinedu, vários aplicativos. Eu posso falar, vocês não tiveram uma segunda gestação, né? Não. Eu tive 2, então na primeira eu fiz, na segunda eu nem sabia qual semana eu estava. Por isso que eu acho tão difícil, porque às vezes uma mãe de fala assim, nossa, é muito difícil, né? Imagina o que você passa. Eu falo, gente, eu nunca fui mãe de então pra mim, o que eu passo... É a realidade que você tem. É a realidade que eu tenho. É muito desafiador, é uma aventura, mas... eu não consigo comparar o que seria com né? Eu também não tenho esse parâmetro, mas eu acho que tem maternidade. Vamos de novo no repertório. Eu acho que repertório vai ser a palavra-chave aqui, né? Se a gente entrar na classificação do que é mais fácil, do que é mais difícil, o autismo me deu isso. Esse olhar. Eu já conheci pessoas com uma criança só, né, mãe. Eu conheci uma mãe que me marcou demais da conta. Eu conheci ela numa sala de espera. O filho dela nasceu sem deficiência nenhuma. E aí ele adquiriu uma bactéria e ele precisou fazer uma cirurgia. Ele fez essa cirurgia e aí ele teve uma complicação, parou, ficou um tempo sem ar, teve sequela neurológica, a criança ficou cadeirante, perdeu era uma criança com 2 anos e meio que já estava até desfraldada.
Então, ela me mostrou vídeos dele antes da patologia, né? E aí você vai pegar essa régua desse edifício. Aí você vai pegar a nossa maternidade. Você tem 2 meninas de 3 anos. Eu tenho dois filhos de 7 anos, um atípico. Aí você vai tentar medir qual que é a referência, né? Exatamente. Qual que é a referência? Pra gente se comparar, a gente precisa saber qual que é a referência. Porque é uma maternidade atípica, é um filho só, tem apoio, não tem? Por isso que eu acho que, assim, é tão interessante o rumo que essa conversa se deu, porque a gente falou de Instagram, a gente falou de comparações, a gente está falando ainda de comparações, né, dessa régua. E eu acho importante porque isso acontece muito no universo feminino. Precisa haver uma maturidade emocional, eu creio, assim, que a mulher vai adquirindo e até mesmo uma cura que ela vai fazendo, como a gente falou no começo, na relação dela com a própria mãe, porque para eu me relacionar bem com outras mulheres e ver que outras mulheres são bem-sucedidas no trabalho, na sua maternidade, N coisas, e para eu olhar para aquilo e aceitar e conseguir contemplar aquela diferença de alguma forma, eu preciso estar bem resolvida com esse feminino. Então, eu acho que esse lugar de comparação também traz essa lição para nós aqui, de tudo que a gente está conversando, a questão do julgamento, né? Que não é nosso lugar julgar, não é a cadeira, isso dentro da sistêmica a gente vê hierarquia. Não tenta sentar no trono de Deus, que vai ficar pesado, né, para você. E às vezes quando a gente olha, como você falou nesses comentários, né, que você vai lá e fala, o quanto olha, é triste, né? O quanto é triste, porque você não conhece as razões e nem o difícil daquela pessoa. Exatamente. Então, qual que é o difícil? Einstein falou há, sei lá, quantos anos atrás. Teoria da relatividade. Exato. A relatividade, ela tem um ponto de partida. Então, assim, você vai olhar o difícil, se você vai mensurar o difícil, ele tem que ter um ponto de partida. Fica desumano você colocar a maternidade difícil de uma pessoa que tem um poder aquisitivo legal, que tem... vamos voltar lá na maternidade atípica. Tem a mãe que leva a criança para terapia de ônibus. Então, E tem a mãe que leva de carro. É comparável? É comparável? É julgável? Então, assim... são 2 autistas de 3 anos, mas uma leva para terapia de carro, a outra leva de ônibus. Uma às vezes tem o apoio da família, a outra não tem. Então, tudo muda, né? Então, assim, mulheres, não se comparem. Não se comparem. Você está num ponto de partida diferente de outras pessoas. Com certeza. Você está num ponto de partida. Você pode estar aqui ou aqui ou aqui. Não se compare. Não queira ter uma vida que não é sua. Você falou uma coisa importante também. Na minha licença maternidade, eu optei por voltar até antes a trabalhar. Eu quis. Eu lembro que você falou assim pra mim, Ana, eu precisava almoçar sentada. Gente, mas quem é mãe de gente, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, é isso. E tudo bem, que bom. O trabalho salva, não salva? O trabalho me salvou. Eu precisava ir trabalhar para eu poder almoçar sentada, porque aí as crianças estavam na creche. Você levava? E eu estava almoçando sentada, então para mim era ótimo, porque se eu em casa no final de semana eu mal conseguia almoçar com 2 crianças. Isso traz a realidade da maternidade. Às vezes, tudo bem a gente querer voltar a trabalhar mais cedo, tudo bem a gente querer almoçar sentada. A doação, ela tem um limite, não tem? Eu até passei, no meu caso, isso. Lembra que eu falava pra você que eu vivia isso, assim, de pessoas muito próximas, assim, de mim, mais da parte do familiar mesmo, né? Porque eu fui muito rígida com a rotina das crianças no sono, mas não foi que do nada eu fui. Eu não dormia. Então, eu fiz um curso
para entender o sono, para tirar as associações devagarzinho, o mamar, as associações que elas faziam. E eu tinha assim, gente, ó, elas têm que dormir 7h30, então eu vou pôr 7h30, porque era o meu horário de sentar. Era a sua realidade. Era a minha realidade. Você foi às muito vezes, esperta. nossa. E eu passei a dormir a noite inteira com 8 meses. Só que perguntar, Fá, eu abri mão Da vida social, a gente falava, sair. vamos fazer tal coisa 6 horas. Não que eu dá. precisava Tudo dormir. Porque eu tava com sono assim, super E às vezes, desregulado. Ana, as pessoas de fora me perguntavam, mas o que você acha da Ana ser tão rigorosa? Gente, eu acho que é a realidade dela e tudo bem. É sobrevivência. É sobrevivência, não é? O primeiro ano, principalmente, É gente. É sobreviver. É sobreviver. assim, salve-se quem puder. Entre É ter uma vida sobreviver. social e dormir, eu prefiro dormir, que meus filhos tenham uma boa rotina. E Essa hoje foi. eu já tenho vídeo, depois que eu desmamei, que aí realmente eu vi que a amamentação, ela me sugava muito também, porque eu amamentei até 1 ano. Então, depois que eu desmamei, eu falei, Ufa. gente, era isso. Era isso. Tem uma frase que fala assim, ó, tudo na vida é difícil. Escolha o seu difícil. Deixar a vida social é difícil. Deixar as crianças sem rotina é difícil. Escolha o seu difícil. No meu caso, voltar a trabalhar foi difícil. Ficar em casa com as crianças sem trabalhar era difícil. Eu escolhi o meu difícil, mas eu cometi um erro. Eu meio que dei uma julgadinha. Eu não tenho vergonha, a gente tem que falar, bem. nós estamos na honestidade. Sim. Eu dava uma julgadinha nas minhas colegas mamães que deixaram de trabalhar totalmente no início ali. Mas na psicologia a gente fala que é o estágio de dependência materna absoluta. Vamos falar bonita, né? O Winnicott O que fala. é isso? Estágio de dependência materna absoluta é quando a criança precisa 100% de você. Depois Conexão total, Conexão né, mãe e total. E depois vai passando para maternidade de dependência relativa, que ele vai precisando de você, mas não 100%, enfim, até chegar no É processo legal de para as pessoas autonomia. saberem, né? E aí, nesse estágio de dependência absoluta ali, como meus filhos tinham 3 meses e 17 dias quando eu comecei a trabalhar. Era estágio de dependência absoluta praticamente, né? Então, eu não amamentei exclusivamente, eu amamentava e dava fórmula, amamentei até 6 meses. E eu voltei a trabalhar. E a minha vida foi funcionando. Foi funcionando. Eu estava exaurida, eu estava mutilada, eu estava cansada, eu estava dilacerada, não foi fácil. Foi um período assim que eu engordei tanto que eu não consegui nem recuperar ainda, nem preciso, inclusive é uma questão de autoestima que eu preciso cuidar. E eu tive amigas que, assim, pararam de tudo de trabalhar. E eu falava assim, nossa, mas será que ela vai fazer isso mesmo, gente? Parar 100%? Depois, para ela recuperar os pacientes dela, vai ser tão difícil. Nossa, mas depois, para ela voltar para o mercado de trabalho, vai ser tão difícil. Nossa, mas ela vai ficar... E olhando agora nessa questão sem julgamento, é a realidade da pessoa. Gente, não tá é tudo certo. Para mim sempre foi muito fácil voltar a trabalhar, nas duas vezes. A da Maria Flor, eu voltei com 20 dias, eu trabalhava em outra área, né? Com 20 dias eu passei 12 horas direto trabalhando. E minha mãe levando ela para dar mamar. Depois eu me senti super preocupada. As pessoas me perguntavam, mas você não fica? Eu não, gente. Nossa, foi tão bom essas 12 horas que eu fiquei ali. Ela ganhou, ainda estava nessa fase de conexão total, né? Mas era o momento. Eu precisava daquilo. E sem contar que é o que a gente falou no início, as nossas próprias feridas. Você veio de uma dinâmica que você, com 15 anos, você cuidava de uma criança. Então, assim, a maternidade para você representa uma coisa que, às vezes, uma mãe que teve a mãe que saiu para trabalhar e deixou ela vai tentar ir pro outro extremo, dizer, nossa, eu sofri com isso aquilo, né? E eu não quero fazer isso com o meu filho. Então, é literalmente o julgamento. Eu costumo ensinar para meus pacientes, às vezes, falam assim, mas como não julga? Como não julgar? Eu gosto muito daquela frase assim, eu não conheço você. Houve uma história que seja a sua mãe. Eu não conheço você porque você não conhece. Você não conhece. Não conhece Não ninguém conhece que a tá dor dentro. do outro, gente. Você não conhece. Quando Que a tá gente dentro. vê lá em Gênesis, quem é onipresente e onipotente?
Deus e único, não deixar ele, porque ele pode transitar pelos tempos, a gente não pode, você não sabe o que essa pessoa tem dentro dela de passado, de história. E vem também de uma empatia, de entender que a pessoa é outra história, é outra referência, é outra vida. Como que eu vou julgar? Como que eu vou me colocar no seu lugar se eu não sou você? E a gente julga. Julga. E a gente julga. Com certeza. Só que eu acho que... É um exercício. É um exercício. É um exercício. Todos os dias. Olha, eu julguei. Não, mas espera aí. Eu já julguei. A gente julga o tempo todo. Aí por isso você a vai frase, desconstruindo. Vamos olhar com aceitação O e dizer, ó, não te conheço. Não concordo, mas não te conheço. Sim. Eu não faria igual, mas ok. Eu sou eu, você é você. Isso. É a questão que a gente voltou lá no começo. Vocês me perguntaram de diagnóstico, né? Então, eu vejo as mães se julgam muito. A gente fala muito em sororidade, em feminismo. Em mulheres serem mais unidas. A minha manicure, a gente chama manicure de minha, vocês já repararam? É uma objetificação das manicures. É minha manicure, minha cabeleireira. Vocês fazem isso também? Eu faço. Minha terapeuta. Minha psi. Minha psi, a gente tem essa mania, né? Mas a Aline, né, minha manicure, até falar o nome dela aqui, é uma querida. Ela engravidou, ela já tem um filho, ela engravidou do Samuel, agora tá com outro no forninho, porque a menina eu falei pra ela que ela é um poço de fertilidade, gente. Eu falei, nem quer ficar muito perto de você, porque vai que pega, né? Ela me contou que ela teve o bebê, né? Fez unha até quando ela aguentou, aí ela teve o Samuel, aí ela retornou, ela falou assim, Ana, sei lá, 50% das minhas clientes me abandonaram, né? No momento que ela mais precisava, que é o retorno ao trabalho, autônoma, uma pessoa autônoma. Eu falei, Aline, onde você for eu vou, não te abandono. Mas cadê essa força feminina, gente? Cadê esse elo feminino? Não acontece. Não tá servindo mais dentro dos meus horários, então eu vou trocar. Gente, e assim, eu tenho que ser bem sincera. Uma coisa que a maternidade me trouxe foi uma educação com o julgamento. Depois que eu tive meus filhos, eu passei a julgar muito menos, porque você olha para os seus próprios filhos e já vê as más inclinações dele e vê que você não dá conta de fazer um monte de coisa que você gostaria. Então, aí você quer olhar para o outro e falar que o outro tem que dar conta. Eu acho que até com o meu marido, apesar de ter a mulher dar aquela injetada assim, agora você tem que ir alto, porque nós estamos aqui, eu tenho minha prole, né? Eu tenho que nutrir aqui também. Mas até com o meu marido, eu comecei assim, gente, pra mim tá tão difícil também melhorar isso aqui. É difícil pro outro também fazer acontecer o rompimento dele, com o processo dele. Eu acho que a maternidade, pra mim, ela me ensinou muito sobre isso. Sobre empatia, uma empatia verdadeira. A maternidade, ela dá isso. A sala de espera foi um lugar que me ensinou demais da conta. Sala de espera de terapias. Porque eu conheci histórias de outras mães. E aí você fala assim, gente, não tem como julgar ninguém. Então, hoje o pessoal julga muito aqui, celular. Né? A tela virou inimigo número 1 do desenvolvimento infantil. Ok, realmente tem. Mas às vezes é a salvação. Gente, chega num restaurante, você tá vendo aquele pai e aquela mãe comer e os filhos no celular. Olha lá, às vezes é um deixa esse casal comer. Você não sabe. Não é da sua conta. Cada um sabe, né, o que tá fazendo, né, sabe das consequências, sabe por que está fazendo, então não é ter o lugar do julgamento. Eu acho que... como que eu vou olhar para esse casal? Gente, às vezes é o único momento ali. Eu já fiz isso. Eu já julguei birra de criança. Nossa. Antes de ser mãe. Total. Eu não julgo birra, gente, mas telas eu julgo um pouco. Não, antes de ser mãe. A telas eu me julgo. Eu me julgo também, mas eu apoio uma tela e eu falo, nossa, caramba, Ana Clara, sabe? Tipo, você sabe que não é legal. Caramba, mas aí eu falo, gente, não, o recurso que eu tenho hoje é esse. Então agora é isso. Às vezes é a rede de apoio, tá né? tudo certo. Agora, assim, socialmente, tudo mudou.
Por quê? Antes, eu lembro que a minha irmã foi mãe com 21 anos ali. E para ela era muito tranquilo. Ela saiu para trabalhar, o dia que não dava para pegar o Rafa na creche, ela ligava, você pode pegar o Rafael na creche? Meu avô buscava, já era aposentado, minha avó buscava. Fica aqui com o Rafael para mim um pouquinho. Você não precisava combinar para deixar uma criança numa rede de apoio. Não precisava de uma grande organização. Não precisava. A avó era aquela avó que você podia deixar a criança. Filho, vou deixar aqui um pouquinho que eu vou no mercado, vou nananana. E muitas vezes até a avó queria, traz as crianças para cá. Antigamente a rede de apoio envolvia vizinhos. Hoje em dia você não tem isso mais. Envolvia outras pessoas da família. Hoje em dia você não tem isso mais. Se vocês têm isso, vocês são exceção, tá? A regra hoje é as famílias ficarem cada vez mais nucleares. Cada vez mais nucleares. Então, socialmente, esse papel da rede de apoio foi mudando. E aí, hoje o pai e a mãe, eles estão exaustos, porque eles estão sozinhos. A maioria está ali sozinho. Você não vê mais aquela tia que pega para passar um final de semana, para passar o dia. Hoje está todo mundo muito atarefado. As vó tá fazendo crossfit, entendeu? Gente, o meu caso é lugar da minha mãe, assim, eu lembro uma frase que ela falou pra mim quando eu tive as crianças, de eu muito frustrada com algumas coisas que eu vivi. Mãe, eu achei que você ia me ajudar mais. Mãe, né? O filho, né, que nunca para, né, de sugar. De querer mais a minha mãe falou, filha, eu vou ser um apoio pra você, mas eu não vou viver sua vida. Então, isso ela não abriu mão desses cuidado dela, desses afazeres. Só que eu já tenho a minha sogra, por exemplo, que é o formato... Gente, ela tá lá trabalhando... Minha sogra, obrigada. Ela tá lá, assim... A minha mãe também, que de uma outra forma sempre me ajudou. Sem julgamentos para nenhum dos dois papéis. A minha sogra já vem deste lugar que, assim, ela atropela toda a vida dela, mas as crianças ficam lá. Mas eu também consigo reconhecer na minha mãe e valorizar isso, assim, poxa, minha mãe tem limites. E isso não é bom? Sim. Porque não te dá um direito de colocar um limite também? Também, e aí você Uma vai escolher nova. que tipo de vó que você vai ser. Exato, eu já... Que tipo de vó que você vai ser? Exatamente. Você vai ser a avó do crossfit? Um meio termo. Eu acho que eu quero ser um meio termo. E é sobre isso, assim. Antigamente a gente ia na casa das pessoas sem avisar. Era comum isso. E a minha mãe fala hoje em dia é uma falta de educação. Você não vai aparecer na casa de ninguém sem avisar. Exato. E a minha mãe fala, filha, para eu colocar os limites, às vezes que eu falo assim, filha, olha, eu tô muito cansado, meu corpo realmente não dá conta de ficar mais com as crianças. Ela fala, eu sinto culpa. Até hoje, de falar, poxa, minha filha precisava que eu vejo que ela tá cansada, mas o meu limite é esse. E eu falo, mãe, tá tudo bem, os filhos são meus, agora chegou minha vez também de dar conta do recado. De passar por isso, né? De passar por isso. Eu passo coisas hoje numa condição muito melhor, e aí a gente vai lá no comecinho, assim, do nosso papo aqui, ressignificar a história de vida. Eu julgo menos também a minha mãe. Porque eu passo situações hoje numa situação muito mais favorável, economicamente falando. Então, hoje eu tenho possibilidade de proporcionar para os meus filhos coisas que minha mãe não teve e mais recursos para as eventualidades. A minha mãe me contou uma vez que a minha irmã ficou com 39, 40 graus de febre durante dias, morava na roça, não tinha um carro e ela tinha um vidro de pirona. E era isso. E eu assim, como é que você passava por isso? Com uma criança doente, outras crianças ali junto, né? aquela precariedade, aquela escassez. Como é que você deu conta disso? E ela falou, eu não sei. Hoje a gente tem plano de saúde, a gente vai e leva no médico. Tem acesso a médico, acesso a tudo. A tecnologia. Exatamente. A remédios, a farmácia 24 horas. Droga Farma.
Gente, o papo tá muito bom. A gente vai ter que continuar esse papo em um outro momento, Ana. Você vai ter que voltar aqui. Nem falei do diagnóstico, não deu falar tempo, uma hora sobre eu outras falo. coisas também, porque ficou muita coisa. É um monte de conteúdo super bacana, né? Eu acho que ela tem um repertório, assim, de vida muito nobre, muito que assim, muito dá para profundo. explorar bastante, assim. Eu sou da prosa. É. Pelo amor de Deus, vocês me dão uma garrafa de café e uma oportunidade, eu fico o dia inteiro conversando, assim, eu sou essa pessoa, né, Fá? Eu gosto muito de conversar. E que obrigada. delícia, né? Que bom que é assim. Foi muito Ana, bom. se fosse para você dar um recado para as pessoas que estão escutando a gente, né, que acompanharam a gente até aqui, qual seria? Um recado só? Pode ser vários. Do que Vários ficou, recados. assim, Do que ficou. dessa conversa? Eu acho que é não julgar, não julgue a maternidade alheia, não julgue a vida alheia, não acreditem em tudo que vocês veem. Pegue para você, construa o seu repertório de vida e pegue para você aquilo que faça sentido. Autoconhecimento também é importante. Pesquise sim o que é bom, mas também veja aquilo que não dá certo. Ouvi uma frase esses dias: é bom a gente aprender com os erros, principalmente com o erro do outro. Então, não fique só naquilo que é perfeito. O imperfeito também traz lição. Perfeito. 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 Ana, muito obrigada por Eu que ter agradeço. compartilhado, né, um pedacinho da sua história com a gente. Tanta informação. Eu quero agradecer também, assim, porque pra mim, quando vem pessoas que eu não conheço, né, que às vezes foi a Fá que eu acho que é uma troca ainda mais edificante pra mim, porque eu não conheço nada, né? Então, aquilo me traz mais repertório e assim, você tem uma energia, uma autenticidade que foi demais. Tanto o café de antes e agora nós vamos pra um café também, tá, gente? Gente, Estão ó, convidados. suando, hein? Aqui, suando. Dá um nervosinho, mas vocês me deixaram muito à obrigada. vontade, gente. Foi ótimo, muito obrigado. E, gente, quem está acompanhando a gente até aqui, né, compartilhe, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, né, para acompanhar os próximos episódios também. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. gente.